Java é lento. Você já ouviu essa frase alguma vez? Quero que atire a primeira pedra quem nunca ouviu alguém dizer que o Java é lento. Mas eu vou falar uma coisa para você. Esse é um dos maiores mitos do Java, tá? O Java não é lento e eu vou explicar por que hoje para você em mais este vídeo do Faz muito tempo que eu escuto que Java é lento, que Java é muito devagar, que quando a gente quer colocar as coisas para rodar no Java, tudo vira uma carroça, enfim. Eu estou escutando isso já há muito tempo, tá? E eu sempre afirmo para as pessoas, né, sempre que eu tenho essa oportunidade, né, de entrar em contato com os meus alunos, né, e quando me perguntam também, eu sempre falo assim, olha, tira isso da sua cabeça, tá? Tira isso da sua cabeça porque isso não é verdade, tá? O Java não é lento, tá? O Java ele é extremamente rápido, tá? E na verdade assim, por que começou toda essa história, tá? Por que existe esse mito? Bom, vou explicar para você então. Na verdade é muito simples. Antigamente o Java era lento, tá? O Java era assim, muito devagar. Quando o Java começou, lá quando ele estava na versão 1.3, lá na década de 2000 mais ou menos, né? O Java ele tinha esse conceito da máquina virtual, que era algo até bem inovador para a época, e isso deixava realmente tudo mais lento, né? Só que assim, com o passar do tempo, o Java foi evoluindo, os algoritmos da máquina virtual foram melhorando e tudo foi ficando melhor, tá? O Java evoluiu tanto a ponto de ficar muito rápido mesmo. Ele usa algumas técnicas internas ali da JVM que deixa a velocidade da execução dos programas muito grande, tá? Então, hoje, né, se você me perguntar assim, Carlos, por que as pessoas dizem que o Java é lento? O motivo é justamente esse, o passado do Java, né? A reputação que o Java tem. E eu acho muito engraçado porque as pessoas hoje em dia que estão tendo contato com a linguagem, elas mal conhecem a linguagem e já falam assim, o Java é lento, o Java é lento. Aí você pergunta assim, tá, mas por quê? Né? Ah, não, porque o meu amigo falou, porque o meu professor disse, porque o vizinho do tio, do primo, do cachorro, do papagaio falou que era devagar. Olha, pessoal, na verdade não tem como você, né, afirmar que o Java é lento hoje, tá? Se você pegar ó, e colocar realmente à prova, você vai perceber que isso não é verdade, tá? Então, esse é um daqueles mitos que, né, vem lá de anos atrás e que vai se perpetuando, né? As pessoas vão comentando, vão falando e no final das contas ninguém checa isso, ninguém tá sabendo realmente a verdade. Estão falando aí muita bobagem, legal? Bom, agora, deixa eu explicar para você, né, por que o Java não é lento, tá? O que faz o Java ser muito rápido? O que sustenta essa minha afirmação, né, de que o Java ser lento é um mito? Basicamente é o seguinte, tá? Eu vou colocar uma imagem para você aí na tela, aí você vai acompanhando conforme eu for falando, ok? Como que funciona hoje no Java então? Né? Então olha ali do lado esquerdo, eu tenho ali o tempo de compilação, né? Que é o processo de compilação e tem o tempo de execução do lado direito, que é quando o programa é executado. Então vamos primeiro para a parte de compilação, né? Como é que o Java funciona? Bom, você escreve lá o seu lindo código Java, que tem o asterisco.java, né? A extensão. Então você escreveu o teu código fonte, quando você termina o seu programa, você precisa compilá-lo, né? Você compila utilizando uma ferramenta do JDK chamada JavaC, que transforma esse código fonte.java, que é um arquivo texto, em um bytecode, que é o arquivo .class. O bytecode nada mais é do que uma linguagem intermediária. Ele não é uma linguagem de máquina que a gente chama, né? Não é aquela linguagem que, quando você compila, por exemplo, um programa em C, um programa em Delphi, né? Esse tipo de compilação gera a linguagem de máquina, né? Que é uma linguagem entendida pelo processador do computador. No caso do Java, não. A linguagem gerada aqui, esse bytecode, é uma linguagem intermediária. É uma linguagem que ela é entendida pela JVM, tá? Então, quando a sua aplicação for executar, a JVM vai interpretar esse bytecode. O que é interpretar? É ler linha a linha, de cima para baixo, tá? Basicamente é assim que funciona. Então, até a gente diz que o Java ele é uma linguagem
híbrida, né? Ele é uma linguagem que você compila e depois você interpreta, né? É uma linguagem, é diferente de uma linguagem script, como por exemplo JavaScript, né? Que ela é só interpretada, né? Aqui não, aqui é primeiro compilado e depois interpretado. Aliás, muita gente diz, né, que o fato do Java, da JVM interpretar a linguagem faz com que o Java seja lento, tá? Mas na verdade não é bem assim. Eu concordo que linguagens interpretadas são mais lentas, tá? Do que linguagens compiladas. Agora, a forma como essa interpretação é feita pela JVM é que faz toda a diferença. Eu vou explicar isso para você agora. Encerrado então o processo de compilação, né? Vamos supor que agora a gente coloca a nossa aplicaçãozinha para rodar, tá? Quando você coloca para rodar, o que acontece? A JVM é colocada para executar no sistema operacional, tá? E aí ela carrega o bytecode e começa a fazer a interpretação dele. Então ela vai lendo linha a linha, né? Então vai executando linha a linha. Esse é um processo que por si só ele é mais lento, né, do que você executar um código compilado. Agora, existe um grande segredo aqui dentro da JVM, que é chamado de JIT, que é o tal do Just-in-Time Compiler. É um compilador Just-in-Time, tá? O que significa isso? Significa que o Java compila a aplicação durante a execução, tá? Veja, vamos pegar o C como exemplo, tá? O C e o C++, por exemplo, que são exemplos clássicos, né? Quando que você compila o código? Antes de executar. Então você escreve o seu código, compila, e aí você coloca para rodar, né? E o processador executa aquele código, legal? No Java não. Você compila para uma linguagem intermediária e durante o processo de interpretação, isto é, enquanto a aplicação está executando, o JIT compila o código. Que código? Códigos que são muito utilizados pelo seu programa, tá? Então, a JVM ela é capaz de detectar, né, se um determinado método, por exemplo, está sendo chamado muitas vezes. Ela olha e fala assim, opa, aqui tem um sério candidato a um cara que pode ser acelerado, tá? Quem faz isso é um outro componente da JVM chamado hotspot, tá? Ele identifica esses pontos de código que podem ser melhorados. E o hotspot avisa o JIT, fala assim, ó, meu amigo, compila aqui, ó, que esse cara aqui tá sendo chamado muitas vezes. Aí o JIT vai lá e compila. Compila de que jeito? Compila para linguagem de máquina, né? Compila para algo que o processador consegue interpretar, tá? Consegue executar, na verdade. Legal? E fica nesse processo, né? Aí o que acontece? Quando você compila para a linguagem que o processador consegue executar diretamente, tá? Significa que você está compilando para uma linguagem nativa ali, que o processador entende. Então, a execução disso é muito mais rápido. Então, ao invés da JVM continuar interpretando aquele código linha a linha, o processador passa a executá-lo diretamente de forma nativa, tá? Acelerando o processo. Aí você vai me perguntar assim, legal, Carlos, mas e daí, né? Qual que é a grande vantagem nisso, né? Olha só que legal. Vamos pegar de novo a linguagem C e C++, tá? Quando você compila o código, vamos imaginar, por exemplo, que você vai executar o seu código num processador X, ok? Então, quando você compila o código, você já tem que saber de antemão qual é o processador que você vai executar aquele código, tá? Por quê? Porque os processadores, eles são diferentes. Alguns têm instruções que outros não têm, né? E o programa, quando você compila, ele, dependendo da forma como você compila, ele pode tirar proveito dessas instruções que o processador tem, tá? Agora, quando você tem que compilar a linguagem antes de executar, compilar o código antes de executar, o que acontece? Você perde essa possibilidade, né? Porque uma linguagem C, por exemplo, quando você compila o código para Windows, aquilo ali tem que rodar em todos os processadores de computadores com o sistema operacional Windows. Então, você tem que compilar na média, usando algo que é comum entre todos. Você não consegue fazer aquele ajuste fino, né? Para de repente tirar um proveito maior de um determinado tipo de processador, tá? Porque você está fazendo o processo de compilação antes de executar. Agora, olha só que legal. Como o Java faz o processo de compilação no meio do processo, e esse processo de compilação ele é todo interno, feito pela JVM, você como desenvolvedor não precisa se preocupar com nada disso, né? O que a JVM sabe? Bom, como a aplicação está executando, a JVM sabe qual é o processador que tem lá, sabe
quantos processadores tem no computador, sabe qual é a quantidade de memória que está disponível, enfim. A JVM tem uma informação completa do hardware daquele momento. Então, na hora de compilar aquele código, ela pode otimizar aquela compilação para ser realizada da forma mais eficiente possível para aquele hardware, tá? E isso faz diferença. Quando você pega esse código, leva ele para outro processador que tenha outras características, por exemplo, na hora de executar, de novo, o hotspot identifica o ponto, o Just-in-Time Compiler, na hora de compilar, vai analisar o ambiente e, de novo, vai compilar para aquela situação específica, tá? Isso faz com que você consiga ter uma otimização muito grande nesse processo, né, de execução. E é por isso, tá? Isso que eu vou falar para você agora, talvez você ache que é mentira, talvez choque um pouco você, mas é verdade. Se você procurar na internet, você vai encontrar alguns testes que foram feitos, mas em alguns casos, programas escritos em Java rodam mais rápido do que C e C++ em alguns processadores, tá? Carlos, como assim C e C++ são as linguagens praticamente mais rápidas que existem? Pois é. E o Java consegue, às vezes, bater o C e o C++ em determinados códigos, em determinadas situações. Por quê? Justamente por causa disso que eu acabei de explicar para você. No C e no C++, você tem que compilar antes de saber o ambiente onde a execução vai ser realizada. Então, você tem que compilar pela média, sem aproveitar muitos recursos do hardware, né? Agora, o Java não. O Java consegue compilar algo muito otimizado para aquele hardware, fazendo com que o código Java execute mais rápido, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter quebrado realmente esse mito da sua cabeça. Eu quero que você tire da sua cabeça essa informação de que Java é lento, tá? Porque isso não é verdade. Legal? Se você gostou, diz aí que gostou, comenta, compartilha com a galera e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço para você e até lá!